Então, boa tarde a todas, todos e todes. A gente está no nosso 5º encontro do ciclo de estudo Equidade e Trabalho do SUS. Isso é uma iniciativa do Grupo de Aprendizagem Tutorial 2, do PET Saúde e Equidade, edição de 2024-2026. Para nós é uma satisfação imensa, nesse último encontro, fazer a conclusão desse ciclo de estudos em que nós debatemos desde o primeiro um olhar sobre inclusão, sobre diversidade, a importância da equidade não apenas como um princípio para um olhar quanto aos usuários, mas também às trabalhadoras e trabalhadores e futuros trabalhadores e trabalhadoras do SUS. E, claro, para a gente encerrar esse ciclo de estudos, o nosso último encontro conta com a participação, com a mediação e a colaboração do Fernando Pereira. Logo mais eu vou abrir o espaço também para ele se apresentar, contar um pouquinho da história dele, inclusive com o PET, John, né, que ele trouxe um pouquinho dessa referência. O Fernando vai conduzir, então, o nosso encontro hoje, que vai falar um pouco mais sobre trabalho, o currículo na saúde e a perspectiva neoliberal, como que essa perspectiva tem influenciado fortemente, tanto no trabalho no SUS, nas lógicas que a gente tem de organização do SUS hoje, especialmente com a terceirização da gestão, com contratos mais precarizados, e isso também reverbera nos currículos, na formação em saúde. Então, o Fernando vai trazer contribuições nessa perspectiva. O Fernando é nutricionista, ele é mestre em saúde coletiva, atualmente está como doutorando no programa de pós-graduação de nutrição humana na UNB, é egresso do nosso programa de saúde coletiva aqui da UFG, e para mim, especialmente, que tive na banca de qualificação e defesa do mestrado do Fernando, mas muito antes disso, a gente tem uma história ainda quando eu atuava na SES, e o Fernando, enquanto graduando, nas agendas do grupo de trabalho intersetorial de promoção da saúde. Então, o Fernando, desde a graduação, sempre teve uma preocupação com a perspectiva da promoção da saúde, de valorização do SUS, e aí ele vai poder falar um pouquinho mais disso. E agradecer ele por esse momento de troca, e que eu penso que vai contribuir muito para, né, a nossa formação inicial aqui, enquanto grupos de aprendizagem tutorial. É uma iniciativa do GAT2, mas nós temos a representação dos 5 GATs que compõem o projeto do PET Saúde e Equidade. Então, para a gente é muito oportuno esse momento de aprendizagem, de troca. E, sem mais delongas, passar a palavra para o Fernando, agradecer novamente e fica à vontade, Fernando, para iniciar a condução. Professora, muito obrigado pela apresentação. Eu gostaria de agradecer também a todos e todas presentes aqui e dizer para vocês, na verdade, que é muito importante, né, esses espaços de discussão que abordam essa temática. A gente sabe que é uma temática muito cara, não só para a questão da formação, mas para a sociedade de modo geral, né? Então, a partir do momento que a gente se preocupa em lançar algumas estratégias para ter uma compreensão melhor sobre esses processos de formação e de construção de saúde, dentro dessa lógica neoliberal, dentro da sociedade que a gente vive hoje, é muito importante. Bom, eu vou falar um pouquinho, então, dessa minha trajetória, falar um pouco do PET também. Enfim, eu me formei em 2017 na Universidade Federal de Goiás, sou nutricionista, como a professora falou, e a minha experiência com o PET, ela veio primeiro com o PET Saúde, né? Eu acho que mudou um pouco tanto a parte de legislação do PET, quanto das modalidades que tinha. E na minha época eu ficava lotado com um grupo multiprofissional na região noroeste, num bairro chamado Boa Vista. Então eu ia para a unidade básica de saúde e lá eu desenvolvia as atividades. Então foi assim uma experiência que me auxiliou bastante, inclusive, a escolher, né, atuar na área de saúde coletiva, de saúde pública, por ter realmente encontrado ali uma afinidade com aquele processo de trabalho, com os profissionais. Então, a gente realizava visitas, né, domiciliares, a gente fazia grupos de discussões, eu auxiliava também na parte de condução de atividades de educação alimentar e nutricional. E, bom,
foi muito importante assim, o PET. Eu participei também do PET de educação tutorial, aí foi específico dentro da universidade, que é uma outra modalidade, né, de tutoria, de formação baseada nessa parte da tutoria, que também foi muito importante, mas era mais focado nos conteúdos das ciências da alimentação e nutrição propriamente dito. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim, tá ótimo, Fernando. Tá Então, bem limpo. eu vou Uau. continuar. E então foi isso. Eu tive contato com essas duas modalidades, né, de educação tutorial durante a graduação. E aí, só para pontuar, teve outros processos formativos, assim, né, de vivência, porque o PET também ele é uma vivência, né, muito, muito interessante. É ali que a gente realmente vai conseguir enxergar o que a gente chama de praxis, quando a gente vai desenvolver toda essa lógica conteudista, né, toda a lógica de formação teórica na prática, o primeiro foi o Versus, que é um projeto da OPAS, da Organização Pan-Americana da Saúde, em parceria com outras entidades, então eles financiavam a organização de estudantes, né, e de entidades que tinham interesse em fazer essa vivência, né, o Versus chama Vivências na Realidade do Sistema Único de Saúde. Hoje em dia eu não sei como que está a organização do Versus, mas foi um espaço muito importante de formação, porque a metodologia do Versus é uma metodologia de imersão, né? Então, o que acontece? Na minha época, eu fui para Aparecida de Goiânia e me encontrei com diversos outros estudantes que estavam ali com o mesmo propósito, conhecer o SUS na prática. Então, tinha pessoas de Curitiba, Belo Horizonte, Bahia, enfim, a gente faz muito amigo também, né? Porque você fica imerso ali numa casa, num lugar, com todos esses outros estudantes, mais os facilitadores. Então é um processo muito importante. O interessante é que o Versus, depois que você participa dele, você tem a missão de organizar. E aí, logo em seguida, acho que no ano seguinte, não, acho que 2 anos depois a gente organizou outro Versus. Então eu participei como vivente, depois como facilitador do Versus. Então foi muito interessante. Ambos aconteceram na cidade de Aparecida de Goiânia e aí a gente percorria, né, os diversos níveis de atenção, né, na atenção primária. A gente fazia visita, por exemplo, aos diversos tipos de CAPs que tinha. Alguns grupos iam para o consultório de rua. Teve um grupo que fez, inclusive, visita noturna com o pessoal do consultório de rua. Então, assim, é uma experiência inesquecível, assim como o PET. E a outra experiência de vivência que foi muito importante para minha formação foi o AVE, que é o AVE é a sigla, né? O AVE é Estágio Interdisciplinar de Vivência. Essa acontece na realidade rural. Então eu fui para Samambaia. Então, todos são por processo seletivo, né? Você geralmente escreve uma carta de intenção, explica o que te motiva a estar ali, e aí a partir disso que acontece a seleção. Eu, inclusive, acho mais justo, né? Esse processo seletivo. Infelizmente, eles têm que acontecer, não tem como abrir para todo mundo, mas o WAVE ele acontece nessa realidade rural e a gente fez vivências em alguns espaços muito importantes, como o MST e algumas comunidades indígenas também ali em torno do DF. E aí a imersão é um pouco mais orgânica, porque você de fato é acolhido por uma família. Então eu morei, aí no caso a parte de formar, você fica 15 dias, é um mês, ficam 15 dias fazendo uma formação política mesmo, né, com diversos temas, economia, saúde, meio ambiente, tudo numa perspectiva realmente contra-hegemônica, se problematiza o tempo todo das construções sociais na lógica do neoliberalismo, e logo depois desses 15 dias você vai vivenciar aquilo junto com as famílias. Então eu fui acolhido por uma família de assentados numa cidade chamada Unai, em Minas Gerais. Então a gente sai do espaço de formação e vai vivenciar lá. E aí foi realmente assim, muito incrível, porque... E aí depois tem a volta, né? Você vivencia, mora mesmo na casa da família, vive com eles, trabalha, faz tudo que eles estão fazendo ali, e vai ter o retorno com essa devolutiva. Então essas foram as experiências mais marcantes que eu tive assim na minha época enquanto graduando, e foi o que motivou, né, professor Fernando, a participar desses espaços de controle social, construção de política, mesmo enquanto estudante. Às vezes a gente nem tinha tanto conhecimento teórico, mas sabia o porquê que estava ali e isso era o mais importante.
Então, eu inicio a minha breve apresentação aqui sobre isso. Hoje eu estou estudando políticas públicas, trabalho com uma ciência chamada ciência da implementação. Então, a gente está avaliando a implementação a nível estadual, pensando nessa lógica interfederativa, né, da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Minha orientadora é a professora Elisabetta Recini, lá da UNB. E é isso. Tem 2 anos que eu estou nesse doutorado, sexta-feira é a minha qualificação. E aí eu já justifico um pouquinho que é a estratégia que eu adotei para poder fazer a apresentação. Eu, infelizmente, não tive tanto tempo como eu gostaria, apesar da gente já ter agendado há um tempinho atrás, de estruturar melhor essa apresentação, deixar ela mais dinâmica, né? Mas eu vou usar realmente fragmentos do texto que foi sugerido para a gente poder fazer esse debate aqui. E no final eu vou tentar fazer uma correlação com os resultados que eu obtive na minha dissertação de mestrado que eu concluí em 2022, da qual a professora Fernanda foi minha banca. E, bom, é isso. Eu acho que, se não tiver nenhum questionamento, eu poderia começar já, professora. Fica à vontade. Qualquer intervenção no chat, alguém levantar a mão, e até já convido as pessoas, se quiserem participar, fiquem à vontade. Eu te aviso, tá, Fernanda? Pode conduzir. Bom. Tá ótimo. Eu não vou estar vendo mais, eu vou estar passando aqui, mas é isso. Bom, então, um dos textos que a gente indicou foi o texto, né, da Melissa e do professor Rogério, sobre a medicalização social e educação, né, as contribuições da teoria da determinação social do processo de saúde. Bom, para iniciar, esse texto ele fala um pouco sobre como essa medicalização social ela pode inferir, né, nesses processos pedagógicos, numa lógica de formação em saúde, e de como também a gente tem algumas contradições sociais nessa formação acadêmica. Então, ele não pontua especificamente a academia, mas ele vem trazendo os elementos que aproxima isso, né, da própria academia. Bom, eu trouxe aqui o conceito do próprio texto sobre essa medicalização social. Então, um termo que começa a ser utilizado ali meados do século XX, por pensadores de diferentes campos teóricos, né? Então, assim, apesar da diferença, os termos passam a ser compreendidos de forma geral como o processo de apropriação e normatização de crescentes aspectos da vida social pela medicina. Então, esse termo, né, medicalização social, ele vai estar sempre correlacionado com essa apropriação, com essa demanda que a área médica, isso inclui não só a medicina propriamente dito, mas as diversas áreas que tem, né, na saúde, hoje pela legislação, pelo Conselho Nacional de Saúde, a gente tem, se não me engano, são 14 áreas, né, definidas enquanto áreas da saúde, enquanto categorias, e isso acontece em todas elas. Bom, e aí, trazendo algumas considerações do próprio texto, ela acontece a partir de limitações desse paradigma biomédico unicausal. Então, desde o século XX, né, essa lógica de pensar o adoecimento, principalmente em países desenvolvidos, ela tem algumas limitações. Então, a própria organização estatal, ela já observava, dentro desse paradigma biomédico unicausal, de que a saúde ela não era apenas determinada por algum agente patológico ou algum sistema de adoecimento que viria, né, a acontecer com a população. E aí, com o passar do tempo, o que a gente chama de racionalidade biomédica, né, ela vai incorporando outras influências, que o texto coloca como uma emergência desse paradigma multicausal e biopsicossocial. Porque ao longo do período e do próprio desenvolvimento do capitalismo, você vai percebendo, né, os próprios a própria hegemonia estatal e pela lógica lucrativa que se tinha de desenvolvimento, né, essa ideia desenvolvimentista, de que aquele paradigma unicausal ele não era mais suficiente para dar conta das próprias necessidades que iam sendo incorporadas
ao longo do tempo em relação ao desenvolvimento do próprio capitalismo, né? Então, essa racionalidade biomédica ela vai incorporando influências das condições da vida humana, né, do processo de saúde e doença, vai consolidando também esse paradigma multicausal, ou seja, eles começam realmente a ter uma dimensão de que a vida, né, o cotidiano, ele tem outras expressões na vida das pessoas, incluindo essa questão do biopsicossocial. E aí, aqui no final, ele coloca, né, que o reconhecimento, né, desse adoecimento ele é influenciado por uma combinação de fatores biológicos e não biológicos, sem hierarquização ou relações de determinação claras entre eles e a saúde. Bom, e além disso, ocorre o impacto das condições de vida e estilo, né, de vida. Então, esse conceito de estilo de vida, condições de vida, ele é muito presente na lógica de formação em saúde também. Hoje, inclusive, né, então, a gente tem uma caminhada histórica para esses conceitos. E, no entanto, né, ao focar nos hábitos e estilos de vida, os serviços de saúde muitas vezes culpabilizam os indivíduos pelos efeitos das determinações sociais sobre suas condições de vida e saúde. E aí eu trouxe aqui esse quadrinho, né, esse modelo que, inclusive, é o que a gente tem, né, enquanto o conceito ampliado de saúde. Esse conceito ele fica melhor expresso, né, com os organismos internacionais como a própria OMS. A partir de 2005, ele começa a ser discutido, na verdade, ali no início dos anos 2000, mas em 2005, esse modelo de determinação social da saúde, ele acaba sendo adotado, né? E aí vem a primeira reflexão que eu gostaria de trazer para o grupo, que mesmo tendo essa parte, né, dos condicionantes, né, das condições de vida que envolve, né, os indivíduos, as famílias, as comunidades, dentro de todos esses fatores aí que eles colocam como importante, né, produção agrícola, educação, ambiente de trabalho, desemprego, água, esgoto, então, o acesso ou não a esses serviços, né, ou a ausência disso, que a gente chama de determinantes, há uma contradição, porque a OMS ela adota esse modelo dentro de uma lógica neoliberal. Então, o conceito que de fato é construído para pensar os determinantes sociais de saúde nem leva mais esse nome, né? Então a gente tem outros estudos que depois, se vocês tiverem interesse, eu posso estar passando, que há, na verdade, uma disputa conceitual. Na década de 60, na América Latina, a gente tem aí o que a gente chama, né, de construção da medicina social, e o termo utilizado não não são os determinantes, né, sociais, essa lógica da determinação, que vai, na verdade, desvelar tudo o que está por trás, tanto desses condicionantes como renda, lazer, né, o emprego ou o desemprego, e que isso tem uma causalidade propriamente do próprio desenvolvimento econômico. Então, o sistema capitalista ele vai mascarar, né, que isso é apenas uma condição que, se a gente conseguir fazer com que o indivíduo acesse aquilo ali, como a OMS coloca, né, a partir de 2005, tá tudo resolvido. Né? Então, na verdade, não. E aí, esse movimento de medicina social da década de 60, ele chega no Brasil, na década de 70, com o nome de saúde coletiva. Né? Então, o movimento de reforma sanitária no Brasil, que acontece mais fortemente, né, que começa na década de 70, ele tem um desenvolvimento teórico desse conceito de determinação social muito amparado por correntes marxistas, né, por correntes que têm um pensamento mais contra-hegemônico desses condicionantes. E aí o que acontece, né, que a partir, como eu falei, né, a partir dos anos 2000, a OMS ela pega esse conceito que foi muito bem desenvolvido, né, e muito bem estruturado por esses pensadores, esses teóricos, né, de determinação, e coloca realmente num âmbito muito neoliberal. Então, olhar para esse quadrinho aí, muitas vezes a gente utiliza ele, né, esse quadrinho, na verdade, esse esquema, esse modelo, para explicar as condições de vida das pessoas, mas muitas vezes sem fazer essa reflexão mais crítica que tanto o movimento de medicina social na década de 60 na América Latina, quanto o movimento de saúde coletiva
que são sinônimos para alguns autores e para outros não, né? Ele traz, né? Então, a Dona Ângelo, que é uma pensadora sobre esses aspectos na medicina, ela pontua que a gente deve estar sempre fazendo o que ela chama de vigilância epistemológica, para não cair justamente nessas contradições, né, que os próprios organismos internacionais entregam para a gente. Eu não estou dizendo que é errado usar esse modelo, ou estou dizendo também que a OMS ela está equivocada, né, ao propor esse modelo para pensar os condicionantes, né, e as propostas de saúde que devem ser construídas, né, para realmente pensar no desenvolvimento de uma sociedade. Mas, infelizmente, é um modelo que a gente tem diversos estudos aí apontando isso, que eles não conseguem, que ele não consegue ainda avançar nas raízes dos problemas, né? É um modelo, por exemplo, que não vai contrapor os baixos salários, é um modelo de determinante social que não vai dizer que moradia ele é um direito humano, que a alimentação ela é um direito humano básico, né? Então, mais ou menos isso, tá? Então, quando a gente pensa nessa lógica da medicalização, dentro desses aspectos, tanto das limitações desse paradigma biomédico, depois passa para o modelo multicausal, e aí a gente vem a incorporação mais pós-moderna, né? Com o estilo de vida, as condições de vida, ele realmente não consegue transcender. Bom, mais fragmentos do texto que eu trouxe aqui. Ele vai falar também, os autores vão dizer, né, que essa dimensão ela se manifesta nessa lógica contemporânea através de 3 mecanismos principais. O primeiro deles é a flexibilização das exigências, né, para associar certos aspectos de vidas. E aí, um exemplo muito claro são os transtornos mentais. Então, quando a gente pensa nessa medicalização dessa sociedade, a gente pode perceber que os guidelines, que a construção mesmo, né, dos saberes, do conhecimento, da própria ciência em algumas áreas, ela está cada vez mais ampla, né? Então, essa ampla no sentido de flexibilizar mesmo, né, essas exigências. Então, você tem aí a saúde mental como um exemplo. Você amplia diagnósticos, então, o que era o diagnóstico, por exemplo, de TDAH há um tempo atrás, hoje já não é o mesmo, já está bem mais amplo, né? Você tem uma disfunção também de alguns diagnósticos para esse conceito, né, de medicalização. Por exemplo, sobre depressão, sobre ansiedade. Então, quando você flexibiliza, né, isso, você começa também a realmente a fazer esse processo de medicalização por conta dessa flexibilização dessas exigências para esses aspectos de vida. O segundo mecanismo, ele diz respeito à ampliação do patológico e estabelece novas categorias nosológicas. Essas categorias nosológicas nada mais ou menos são do que classificações, né, que a medicina ela vai estar utilizando para identificar algum grupo ou condição patológica específica. Então, além de ampliar, né, nesse primeiro mecanismo aí, de flexibilizar, você tem esse agrupamento, né? Você começa a colocar realmente tudo dentro de caixinhas muito fechadas, para realmente aumentar o que a gente vai ver mais à frente, aí, o controle, né, dessa vida social e estabelecer padrões em que os indivíduos eles devem, de fato, se enquadrar. E aí o texto ele discute muito o que, de fato, é uma sintomatologia, né, considerada normal ou passageira para algo que se torna realmente uma categoria nosológica, né, que vai adentrar dentro de um campo em que ele vai ser realmente, o indivíduo vai ser realmente induzido, né, a permanecer ali por essas questões, né, o seu estilo de vida, né, e aí vem a questão da culpabilização da vítima também, dentro desse contexto neoliberal que a gente vive. O terceiro mecanismo é a ampliação desse patológico para uma dinâmica contemporânea, né, de estímulos com áreas de coação e prevenção, através da gestão individual de riscos à saúde. Então, cada vez mais, a gente pode observar que essa lógica empreendedora, essa lógica de que o indivíduo ele é o cogestor, né, da sua saúde,
ele afasta, inclusive, né, nesse terceiro mecanismo aí, a responsabilidade do Estado sobre a saúde das pessoas, sobre esses estilos de vida, né, sobre esse bem viver. Por quê? Porque quando você amplia essa lógica do patológico, você está realmente colocando para os indivíduos que eles também são responsáveis por isso. Então, é ditada aí algumas regras, eu coloquei essas duas imagens, de que o legal hoje é realmente você não ter uma carteira assinada, você não ter uma estabilidade, né? E aí é isso, é o afastamento do Estado, e aí uma raiz muito forte do neoliberalismo dentro dessa lógica da medicalização. Tá um trecho grande que eu demarquei, mas fica importante fazer a leitura dessa parte, que é o seguinte: essa dinâmica de expansão do patológico através do alargamento, né, dos critérios, então essas três formas, né, esses três mecanismos de fazer essa medicalização, ela é explicada muito de forma resumida aqui nesse trecho. Então, essa dinâmica de expansão do patológico através do alargamento dos critérios de diagnóstico de entidades nosológicas estabelecidas exclusivamente dos transtornos mentais, manifestando-se também de fato nas mais diversas condições clínicas, hipertensão arterial, diabetes, né, passando pelas dislipidemias e cada vez a revisão de diretrizes diagnósticas e os valores das constantes fisiológicas que demarcam o início da patologia tornam-se mais estritos. E aí, né, fazendo com que milhões de sujeitos até então considerados normais sejam incluídos entre o patológico e, ao menos, entre aqueles em condições de risco de tornarem-se patológicos. Bom, eu achei esse trecho interessante porque é isso, né? O que a gente tinha de hipertensão ontem já não é mais. E aí, algumas orientações de saúde também você vai alterando. Eu não lembro exatamente qual era o tempo, mas a OMS mudou, né? Você tem que fazer 150 minutos, se eu não me engano, agora de atividade física durante a semana, e aí você tem níveis também. Moderada, intensa. Isso, moderada, intensa, e para poder atingir realmente esse grau de saúde, né? E aí, essa lógica da medicalização, ela demonstra para nós que os fatores, né, que os indicadores, os fatores que a OMS ela se apropria para fazer essas recomendações, não é apenas pelo fato de se preocupar de fato com uma saúde global, né, mas por conta dessa dinâmica, né, da expansão do patológico e da necessidade dessa medicalização. Então, o indivíduo que fazia um tipo de atividade física há um tempo atrás, o que ele precisa de fazer hoje é atingir aí esses parâmetros, né? O que não é algo negativo. O que a crítica aqui é como que a OMS, ela, né, assim como outros organismos internacionais, elas vão ditando novas regras em cima desses novos valores, essas novas constantes fisiológicas, e como isso vai alterando a vida das pessoas, né, e vai realmente ampliando essa lógica do adoecimento. Então, como eu falei anteriormente, né, se desde 2005 a OMS ela considera os determinantes sociais de saúde dentro de uma lógica neoliberal, é muito difícil para a gente que está fazendo uma discussão um pouco mais ampliada, mais crítica, né, compreendendo essa lógica da medicalização, olhe para esses valores, por exemplo, 150 minutos de atividade física por semana, de uma forma neutra, né? Então, não é neutro. Existe ali interesse da própria indústria farmacêutica, existe interesse, inclusive, da indústria fitness, das grandes marcas de produtos para atividade física, para emagrecimento, suplementos alimentares. Então, essa lógica da medicalização, ela também serve à expansão lucrativa de grandes conglomerados de saúde. Eu não sei se está ficando muito claro, mas a gente vai discutindo no final, né? O texto é um pouco denso também, né, gente? Bom, outro trecho que eu achei interessante para essa discussão é sobre como essa normatização, né, e a transferência crescente dessa sorte de prescrição para uma vida saudável, ela influencia a vida. Então, eu tenho esse exemplo da atividade física, e também
a própria condição que o indivíduo ele poderia ter. Então, eu gosto de fazer uma reflexão assim, eu não sei se todo mundo é de Goiânia, mas quando eu vivia aí, eu lembro que em alguns momentos eu passava por aqueles condomínios fechados e as pessoas que adentravam nos ônibus eram sempre as pessoas, os trabalhadores que estavam naqueles condomínios. Então a gente tinha pessoas domésticas, né, mulheres que saíam de suas casas na periferia. Eu conheci, inclusive, durante o PET, um grupo de mulheres, e acho que duas delas que a gente teve mais contato, assim, elas trabalhavam nesses condomínios, então a rotina era, né, acordar às 5 horas da manhã, preparar a primeira refeição do dia para os filhos, irem para a escola e tudo mais, e 7 horas da manhã tinha que estar pegando o ônibus, que ia demorar mais ou menos 1h30, 2 horas, a depender de toda a estrutura também urbana que a gente tem, que também faz parte dessa lógica da medicalização, né, da sociedade, de modo geral, para chegar no trabalho. Bom, e ali elas passavam o dia trabalhando e voltavam para suas casas, já chegavam em torno de 18 ou 19 horas da noite, né? E tinha que fazer tudo isso de novo. E aí fica o questionamento, né? Como que essas mulheres, essas domésticas, elas vão atingir essas 150 horas, desculpa, esses 150 minutos, né, de recomendação de atividade física que a OMS coloca, né? Sendo que elas têm que dar conta de toda essa lógica de trabalho. Então isso não é questionado, por exemplo. Então é isso que eu estou querendo dizer. Essas recomendações, muitas vezes, elas vêm apagando, né? Elas vêm colocando um véu sobre o que de fato é determinação social em saúde, né? E aí, no caso, aqui para esses autores e para os demais que estudam isso, é realmente a fazer uma reflexão sobre tudo que pode ser contraposto, né? Terminando aqui, ela amplia então e pulveriza práticas preventivas para além dos serviços e profissionais de saúde, elevando ao extremo o processo de medicalização da existência, através da gestão individual dos riscos. Então é muito comum também o próprio profissional da saúde, e a gente vai chegar na parte da formação, né, ele se formar, né, no meio acadêmico com essa ideia de que o indivíduo, por exemplo, ele não faz atividade física porque não quer. Em frente à casa dessa doméstica, por exemplo, tem a Academia da Saúde, né, que é, inclusive, um programa, faz parte, é uma política pública, né? Então, ela engordou porque quis, né? Desenvolveu o diabetes tipo 2 porque não se cuidou, porque come mal, não fez atividade porque não quis. Então, é mais ou menos nisso, né? A partir do momento que a gente coloca o indivíduo, né, coloca esse paradigma de gestão individual dos riscos, a gente tem, na verdade, a ampliação das mazelas sociais e dos problemas de saúde dessas pessoas. Outro trecho interessante as novas apresentações dos processos produtivos não exigem somente determinadas características físicas dos trabalhadores, senão, concomitantemente, determinadas características psíquicas. Ou seja, as exigências por um trabalhador multifuncional, permanente sobrecarregado, que persiga constantemente metas inalcançáveis, suporte condições de assédio, e além disso, né, ele é presente como participativo e coloca as condições significativamente mais rigorosas para a força de trabalho. Então, essa lógica da medicalização, ela também tem uma estrutura teórica e prática do controle dos corpos, né? Então a gente precisa de um trabalhador que vai realmente se submeter àquilo que está em nome do lucro, né? Não do que a gente realmente acredita que seja saúde. Então, essa medicalização ela também vai exigir, inclusive, uma nova força de trabalho. Então, se lá atrás a gente viu, né, desde do século XX, essas reflexões já eram, né, organizadas, principalmente para o fortalecimento do Estado, né, e em países que já tinham o capitalismo como o seu sistema de gestão estatal, principalmente, hoje em dia isso está cada dia mais evidente. Então, o empreendedorismo ele é
uma expressão disso, onde, né, o trabalhador ele é realmente o dono do seu tempo, o seu gestor, né, e a saúde realmente passando por isso. Além disso, a gente tem diversas reformas estatais. No Brasil, a gente teve a reforma trabalhista em 2017 também, que tira aí diversos direitos que foram duramente conquistados, né, e fala-se muito pouco sobre isso. Tivemos a emenda constitucional 95, o que foi um desastre também em época de pandemia, apesar de revogação de parte, né, daquela emenda, a gente realmente tem essas políticas que a gente chama de políticas de austeridade, né, que é quando de fato você retira recursos, você retira uma estrutura social da educação, né, da seguridade social, para realmente dar conta dos interesses do mercado. Né? Então, essa lógica da medicalização também está imbricada nessas reformas estatais, que muitas vezes acontecem, inclusive, em governos ditos de esquerda. Né? E aí cabe fazer uma reflexão aqui sobre essas exigências, né, por um trabalhador multifuncional, obediente, né, que está pronto ali para lidar com a sua depressão, a sua ansiedade, né, que isso não é um projeto apenas de governos de direita ou de extrema-direita. Na verdade, o que a gente tem hoje em dia, em boa parte dos países que tem governos mais de esquerda ou de centro-esquerda, é a manutenção dessas reformas estatais, colaborando para o desenvolvimento de um maquinário capitalista mais desenvolvido, né? Entendendo que o capitalismo ele tem diferentes fases. Bom, dito isso, a gente entra dentro de todas essas contradições na lógica da formação em saúde. Então, como é que esse profissional de saúde ele vem sendo formado dentro dessa dinâmica da medicalização, né? Então, é um profissional de saúde que ele tem um currículo muitas vezes estruturado, né, em uma perspectiva hospitalocêntrica. Eu estou falando dos profissionais de saúde, né? Muito hospitalocêntrica, muito voltada para o cuidado médico, muito para a própria doença, né, para aspectos ligados a diagnóstico, a condutas. Então, a formação geralmente está dentro desse espectro, né? E aí eu já tinha citado a Dona Ângelo anteriormente, né, essa mesma autora, na década de 70, quando o movimento de saúde coletiva, a reforma sanitária brasileira está acontecendo, ela fala, né, fragmento do texto ainda de medicalização, ela fala: o corpo adquire importância para o Estado capitalista e os serviços de saúde modernos em razão de seu papel como elemento central para a produção. Então, assim, volto ao exemplo da OMS, né? Será que esses 150 minutos de atividade é de fato para proteger o indivíduo de uma possível dislipidemia, ou será que também não está imbricado aí essa centralidade, né, da produção, e entender que o corpo ele é algo fundamental para a manutenção desse estado capitalista, tá? E aí, logo pensamos que os autores, né, pensamos que é a partir das transformações dessa dimensão que podemos entender a determinação mais profunda do processo de medicalização social em suas manifestações atuais. O Antunes, ele coloca, né, ao analisar as transformações no mundo do trabalho nas últimas décadas, aprende como as respostas às crises de acumulação do capital, a partir da década de 70, e ao desenvolvimento de resistência dos trabalhadores às formas produtivas até então vigente. Esse processo complexo e multifacetado que tem sido denominado como reestruturação produtiva. Então, essa reestruturação produtiva que o Antunes coloca, ele discute muito isso, né? Ele discute alguns termos que eu deixaria de referência para depois, se vocês tiverem a oportunidade de entender melhor, como a uberização, né? Essa uberização da saúde, inclusive, e também a pejotização. Então, essa reestruturação produtiva, ela envolve esses novos mecanismos de trabalho, onde os trabalhadores eles vão estar num processo realmente de opressão, inclusive com diversas forças políticas e econômicas
trabalhando de forma contrária para que eles possam fazer qualquer tipo de manifestação, como foi na década de 70. Lembrando, né, que o próprio Sistema Único de Saúde, a partir da conferência da oitava conferência, ele é expresso a partir de uma movimentação social. E aí, hoje em dia, a gente já não tem tanta força. Então, os sindicatos, por exemplo, que vão realmente acolher a demanda do trabalhador e enfrentar o possível patrão ali, né, ou o empresariado, ele já é enfraquecido por si só. Né? E o Estado, ele acompanha essa lógica de ceifar os direitos trabalhistas a partir do momento que se deixa, por exemplo, de fazer concursos públicos, né, a partir do momento que você deixa de investir numa carreira, em realmente valorizar, né, o trabalhador. Outro exemplo importante disso é o próprio piso da enfermagem. Ele foi construído aí durante um bom tempo, por conta principalmente da pandemia, então teve alguns elementos, né, e essa sensibilização da sociedade da importância da categoria de enfermagem foi das grandes forças motrizes para esse piso, e mesmo assim o Estado brasileiro ele tem aí uma dificuldade tremenda de lidar com isso, né? Seja por uma questão constitucional ou não, seja por onerar, né, os próprios cofres públicos, lembrando, né, que temos aí um sistema de saúde universal com diversos programas avançado em diversos sentidos, principalmente no que tange a atenção primária à saúde, mas que é subfinanciado desde a sua concepção. Então, hoje a gente está investindo aí, eu não me lembro agora especificamente o valor, mas um pouco mais de 4% em saúde, né, em relação ao que é arrecadado, em relação às receitas. E outros países que também têm sistemas universais, você investe muito mais, né? Então, 15%, 12% do PIB em saúde. E países também em desenvolvimento que investem muito mais que o Brasil. Então, está dentro dessa lógica. Bom, então sobre a questão da medicalização, é basicamente isso, né? Como que essa estrutura teórica e prática, ela vem dominando esses aspectos da vida humana, seja por uma responsabilização ou não do próprio Estado, ou seja por uma incidência cada vez maior e mais qualificada do próprio neoliberalismo, né? E aí, para finalizar, eu vou apresentar um pouquinho aqui da dissertação do meu mestrado, que tinha como título A Formação Acadêmica em Nutrição e Suas Relações com a Saúde Coletiva. Então, o que a gente conseguiu perceber? A gente tinha, na verdade, uma hipótese, né? A gente tentou se aproximar do materialismo histórico dialético, lá eles não falam que a hipótese, né? A gente trabalha com teses, né? Fala, a tese é que a formação em nutrição, por exemplo, ela é fundamentada nas ciências exatas e biológicas, e por isso ela materializa uma formação biologicista, positivista, mercadológica, né? Biologicista no sentido realmente dessa medicalização propriamente dita, né? Do controle dos corpos, de realmente você conseguir ampliar esse leque de patologia que a sociedade está entregue. Você muda o CID, né? Você amplia esse CID, né? Esse Cadastro Internacional de Doenças, os diagnósticos estão em outro patamar. Positivista no sentido de ser uma ciência que está caminhando já há anos, né, para algo de que as coisas são assim porque são, né, estão dadas, então não tem algo por trás, né, começa a naturalizar, por exemplo, o processo de saúde-doença. E mercadológica, porque a gente compreende que no atual estágio do capitalismo, né, e vivendo num país capitalista, né, acho que é importante frisar isso, com um governo que, infelizmente, ainda não consegue afastar essas dimensões em relação à construção de um novo modelo de sociedade, pensando de fato numa saúde que, né, seja realmente coletiva, os interesses do setor privado e, mais uma vez, as correntes neoliberais. Bom, essa dissertação, ela trabalhou 4 elementos principais,
Então, a primeira foi uma formação mercadológica dos nutricionistas no Brasil. Então, a gente fez uma análise de alguns documentos em relação aos cursos de nutrição de universidades públicas na região centro-oeste. Então, a gente pegou os planos políticos pedagógicos da Universidade de Brasília, da UFG, da UFMT, da UFMS e da UFGD, que é a Universidade Federal de Grãos Dourados. E aí a gente foi, né, destrinchando aqueles PPPs e compreendendo um pouco, né, dessa metodologia de formação, do conteúdo, do que de fato era saúde coletiva ou não, né? E o que a gente percebeu é que há sim um foco na produção de um capital humano. Então o nutricionista, assim como os outros profissionais da área da saúde, dentro desse contexto neoliberal, ele é um capital humano, e esse modelo de formação, ele se concentra em conteúdos biológicos, né, com pouca ênfase em práticas sociais transgressoras, limitando a capacidade dos profissionais de atuar de maneira crítica e transformadora na sociedade. Então, essa lógica da medicalização, a gente pode ver nisso daqui, né, uma formação pautada realmente na necessidade do mercado e não na necessidade da sociedade. Um outro achado que a gente teve foi que houveram, né, movimentos de repensar essa formação, mas ela tem diversas limitações. Então, desde a década de 90, né, início dos anos 2000, tem algum esforço para olhar mais crítico, inclusive as diretrizes dos cursos de nutrição, que foram agora reformuladas e aprovadas, agora mês passado, acho que foi. Mas ela é de 2001, né, e ela é uma das poucas diretrizes curriculares que aborda aquele conceito de determinação social, né? Mas o conceito que é abordado lá não é o conceito de determinação social da saúde coletiva, é o da OMS. Então isso ficou claro para nós também, né? Que apesar de reconhecimento das limitações desse ensino em saúde para promover transformação social, as propostas de mudança permanecem majoritariamente no discurso ou seguem o modelo preventivista. Esse modelo preventivista ele é muito estudado pelo Sérgio Arouca também, né, na década de 70, na década de 80, e vem falar justamente que a formação em saúde ela não consegue romper essa barreira de repensar todo esse conteúdo de forma com que a sociedade de fato consiga avançar, né, em termos de saúde, de determinação mesmo. O desafio das pedagogias das competências, então, muitas vezes a gente enxergava nesses currículos, né, nos documentos de formação, nas próprias ementas das disciplinas, a lógica da metodologia ativa, por exemplo, né, que nada mais nada menos é uma metodologia muito ligada a essa lógica da medicalização. Então, o que a academia quer hoje? Ela quer que um nutricionista ele seja formado para resolver problema, né? Ele vai trabalhar ali numa sala com outros estudantes, de uma forma ativa, né, com uma metodologia diferenciada, em um ambiente diferenciado, mas no fim o que a gente quer é resolver problemas, né? Mas a gente muitas vezes se depara com a ocultação de como esses problemas foram desenvolvidos, né? Como que a pessoa chegou naquele processo de adoecimento. Então, você vai entender ali o que é uma dieta, por exemplo, hipossódica, hiperproteica, né, pipipi, papapó, mas é o porquê disso. Então, há um véu sobre esses currículos e aí a gente entende que as ciências humanas e sociais, ela é muito pouco presente nesses currículos, justamente porque essas pedagogias das competências, elas também ajudam a mascarar esse processo mais crítico de adoecimento das pessoas. Então, é isso. Inclusive, essas metodologias, a gente chama de metodologias escola-noviças, né? Ou metodologias das competências, de modo geral, elas são, para alguns autores são sinônimos, elas têm uma forma contrária de ser construída. Uma delas é a metodologia, a pedagogia, na verdade, né? Pedagogia histórico-crítica, que o Saviani ele trabalha muito bem. Então, é realmente não naturalizar. Desculpa, pessoal, os cachorros estão meio doidos aqui hoje. Não naturalizar esse processo de adoecimento. Ele acontece por um motivo, né? Das pessoas estarem inseridas dentro de uma sociedade que
não garante para elas essa lógica da saúde coletiva propriamente dita. Bom, e por fim, as contradições entre saúde coletiva e a formação em nutrição. Então, há uma contradição entre a formação em nutrição e os objetivos da saúde coletiva, já que a formação ela tem que ser mais próxima da saúde pública, né? Então, o que a gente encontrou muito forte nesses currículos não era assim, não foi uma grande surpresa também, que meu cachorro está pulando aqui, desculpa, gente. Não foi uma surpresa, é que há o que a gente chamou de uma confusão epistemológica, né, do que de fato é essa saúde coletiva para o que é saúde pública. Então, quando a gente perguntava, por exemplo, às professoras, porque durante essa dissertação a gente fez algumas entrevistas, a gente perguntava, mas quais são as referências teóricas que vocês utilizam, né, para trabalhar essa saúde coletiva? Majoritariamente respondiam que eram os documentos do Ministério da Saúde, então a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, o marco de referência em educação alimentar e nutricional, a matriz, né, de alimentação e nutrição na atenção primária, são diversos, né, a gente, ainda bem, né, que somos também referência em instrumentos, em políticas públicas de alimentação e nutrição, mas essas políticas públicas elas não conseguem dar conta dessa contradição, ou seja, elas não conseguem aproximar o estudante da importância de se discutir, por exemplo, o porquê as pessoas adoecem, onde elas adoecem, o que de fato leva esse adoecimento, né? Então, fica tudo mascarado, realmente. Então, sem abordar adequadamente a dimensão histórica do conceito de saúde coletiva, né, que, como eu falei, vem dessa construção do próprio movimento de reforma sanitária, e a formação dos nutricionistas é direcionada para o mercado de trabalho, e o SUS com as diretrizes de enfoque neoliberal, gerando um distanciamento dos objetivos sociais de uma universidade voltada para a prática social. Então é isso, né? O profissional nutricionista ele vai estar, assim como os demais profissionais, aí é uma hipótese mesmo, né? Inclusive a professora Cristiane, minha orientadora, ela ainda trabalha nessa perspectiva, estudando currículos de outras categorias, outras áreas, como fisioterapia, medicina, né? De como está imbricado nesses currículos, né? Que a gente não tem essa saúde coletiva de fato nos currículos. O que a gente tem ali é uma saúde pública e muitas vezes a saúde pública a favor desse neoliberalismo por conta dessa medicalização. Então, é muito importante ter essa compreensão e, infelizmente, o que a gente tem hoje no âmbito acadêmico, pelo menos aqui no Centro-Oeste, nos cursos de nutrição, não foi o que a gente conseguiu observar. Bom, essas aqui foram as referências, né? Só o texto da Melissa e do Rogério e a dissertação. E é isso, pessoal. Se tiver algum comentário, eu gostaria, por fim, de agradecer também. É um tema denso, né? Eu acho que talvez eu trouxe diversos conceitos, elementos que às vezes não fica tão bem colocado, mas eu estou aí para auxiliar nas discussões, se eu puder ajudar, fiquem à vontade. Muito obrigado, professora Fernanda. Fernando, foi excelente ao longo da sua exposição. Eu também fui fazendo algumas provocações, colocando alguns links do que você foi citando, desde lá da sua experiência com o Versus, porque muitos aqui estão participando pela primeira vez da primeira edição do PET Saúde, mas tem uma história com outros projetos, com outros programas, e que você faz esse recordatório enquanto graduando que foi da UFG, que teve essas oportunidades. Então eu fui colocando alguns links para que as pessoas pudessem também conhecer um pouco desse histórico que você traz de forma concreta, enquanto um sujeito que teve implicado e teve a oportunidade de vivenciar essas possibilidades. Fui fazendo alguns comentários também ao longo da sua fala, quando você trouxe o professor Ricardo Antunes para falar da lógica hoje que a gente fala, inclusive, que é o do trabalho nas plataformas. Isso também tem se expandido no trabalho na saúde. Eu posso dizer, enquanto profissional da educação física, o quanto hoje a gente vai perceber muito mais um trabalho em plataformas com consultoria online do que, de fato, uma relação, um vínculo presencial direto do profissional com
a pessoa que está sendo assistida, que está sendo cuidada. Então, como isso faz um distanciamento das relações sociais, né? E isso também se configura na nutrição, tem se configurado em outras áreas, né, de atuação da saúde. Então, acho que o professor Ricardo Antunes aponta para um movimento que a gente começa a visualizar na lógica das plataformas, né, de entrega de alimentos, né, iFood, de transporte, mas isso também já chegou na lógica do trabalho na saúde. E aí eu nem estou falando do SUS em específico, mas do trabalho em saúde. E aí você aponta essas contradições de como a gente está sendo formado para um mercado de trabalho, não para o mundo do trabalho. E tendo que se adaptar a essa perspectiva da uberização do trabalho em plataformas digitais. E aí eu também coloquei, você citou a Dona Ângela, eu coloquei aqui como sugestão para quem quiser ler também um pouco como pioneira desse movimento crítico da saúde coletiva. Você falou do Sérgio Arouca, também coloquei. E aí eu provoquei também o pessoal, porque eu acabei fazendo muito a interlocução no chat. E aí eu gostaria de abrir para que as outras pessoas também colocassem, tanto quem são estudantes da saúde, né, dos cursos de saúde, mas nessa edição, Fernando, houve também uma ampliação, e a gente tem estudantes e representantes dos cursos das ciências sociais e humanas. Então, eu gostaria de ouvi-los também a partir de um pouco disso, e eu acho que é importante, né, tem alguns conceitos que você colocou, mas aqui é uma aproximação, né, uma introdução a essa temática pensando a saúde. Então, eu queria abrir também para que as pessoas pudessem falar um pouco, né, como que foi esse movimento aqui do nosso encontro. E aí eu fiz uma provocação em cima da sua conclusão aqui, que você colocou, né? Você estudou no mestrado específico os currículos da nutrição, até apontou que a professora Cristiane atualmente está na presidência do SEBS aqui, Goiás, né, na regional, e está expandindo esses estudos que começam ali com você, olhando para os currículos da nutrição para as outras áreas de formação da saúde, e aí eu fiz a provocação, né? Na formação de quem aqui já tem uma formação em saúde, ou quem está em formação na saúde, odonto, na nutrição, a gente tem representantes aqui da nutrição, da educação física, da enfermagem. Como olha para a sua formação em saúde? Ela se aproxima mais desse cenário que você mostrou da nutrição ou não? Você fala, não, no meu curso foi totalmente diferente, eu acho que tem uma outra perspectiva. Então, eu coloquei essa provocação, queria muito ouvir as pessoas também. E aí, a Ana Carla falou que foi muito bom a sua exposição. A Carla falou, ampliou para o Estado também. Ah, Carla, você fala esse processo das plataformas digitais? A Carla falou, aproxima sim, sou da nutrição no SUS, na Secretaria de Estado da Saúde. Se você tiver com o microfone, pudesse só esclarecer para a gente, que eu não entendi, assim, ampliou para o Estado também. Eu não sei se o meu microfone vai estar muito bom. Tá ótimo, Tá tá ótimo. ótimo. Porque eu tô com fone. Assim, eu quis dizer que o PET teve uma ampliação agora, não só com a entrada das ciências sociais, mas também com a Secretaria Estadual de Saúde, né? Além da Secretaria Municipal, que sempre esteve, né, nas unidades básicas, e agora a gente tem esse novo cenário. E aí depois eu complementei dizendo que eu estou no SUS, né, sou da área de nutrição e que também vivo um cenário semelhante a esse. Então era isso. Muito bacana. A SES, inclusive, foi quem aqui, né, no estado, deu início a esse processo de terceirização da gestão, com contratos de forma de credenciamento, contratos temporários, contratos via pessoa jurídica, e a gente viu isso se expandindo para os municípios, e inclusive Goiânia tem buscado avançar nessa lógica também do que o Fernando nos aponta na lógica de um trabalho precarizado, de uma manutenção dessa ordem neoliberal, e, claro, a gente precisa entender que isso também tem uma intenção forte de fragilização do próprio Sistema Único de Saúde.
que é o que o Fernando problematiza também, que não é só essa questão de uma precarização das trabalhadoras e trabalhadores, mas a gente também enfraquece o próprio sistema. Sim, Carla, fica à vontade. Então, como que está acontecendo na Secretaria Municipal de Saúde essa questão da privatização? Ela está vindo de uma forma muito sutil. Na área da nutrição especificamente, nós só temos nas maternidades onde tem realmente ali uma empresa, né, terceirizada lá dentro, uma OS, e agora a gente está percebendo que está num formato assim, os médicos estão sendo contratados como PJ para as unidades de saúde, né? Então tá vindo assim devagarzinho, aí daqui a pouco nós temos o Emult aí para ser implantado, né? Aí não tem nutricionista e outras profissões suficientes para suprir as áreas onde já estão e mais um pouco. Concurso já prescreveu, o último, né? Se eu não me engano, 2022, prescreve agora, acho que em agosto, setembro, se eu não me engano. E aí, o que que acontece? Vai ter que fazer como? Também uma terceirização desse profissional, né? Tô falando da nutrição, que é a minha área, mas fisioterapeuta, professor de educação física e por aí vai, né? Como será isso? A tendência está sendo realmente de terceirizar tudo. Ótima sua fala. Sim, Fernando, pode complementar. Sobre isso que a Carla acabou de falar, é interessante porque realmente essas amarras neoliberais elas vêm assim comendo pelas beiradas, né? Quando as pessoas percebem, principalmente os trabalhadores por estarem, né, trabalhando e muitas vezes dentro dessa lógica de não conseguir participar, por exemplo, de um sindicato ou de uma reunião ampliada, né? A realidade do trabalhador de saúde hoje é 2, 3 empregos para dar conta daquela vida que ele almeja ali, né? Uma vida que é o mercado muitas vezes que impõe também, né? As próprias redes sociais agindo muito forte. Então precisa de ter 3 empregos para dar conta de ter o carro do ano, para dar conta de financiar uma casa e por aí vai, né? Não estou desmerecendo aqui do sonho pessoal ou familiar de ninguém, mas a gente também contribui, né, para essa materialização das amarras do neoliberalismo a partir do momento que a gente vai realmente em busca de algumas coisas e deixa de lado outras, né? E aí a gente tem, aproveitando do exemplo que a Carla deu, o Sindisaúde, né, que é um sindicato aí no estado muito forte, ainda tentando, por exemplo, fazer a convocação de profissionais desse último concurso de Goiânia. Então, a gente fez um levantamento pelo Conselho Regional de Nutricionistas da Primeira Região, assim, eu diria que vergonhoso, né? Eu sei que está gravando, mas a única palavra que eu consigo usar é essa, né? A Prefeitura de Goiânia hoje tem um dos maiores déficits se a gente for comparar com outras capitais. Inclusive, nessa lógica do Emult, né, que é essa nova portaria, essa nova condição de equipe multiprofissional, né, que o Ministério adota, a gente, o CRN1, ele enviou, né, inclusive cartas para gestores, fizeram reuniões com secretários e tudo mais, sobre a importância, né, de colocar esses profissionais nutricionistas nessas equipes e que, de preferência, que fossem profissionais concursados, né, que tivessem estabilidade, porque a gente sabe também que o impacto disso, né, na entrega de saúde para a população, ela é diferenciada quando você tem um profissional contratado, que vai fazer o que a gestão quer e precisa, quando é um profissional concursado que vai fazer, de fato, o que precisa, de fato, ser feito, né? Então, essas recomendações elas vêm sendo feitas, mas elas vêm sendo desrespeitadas há um longo período de tempo. Então é como se falasse com ninguém, porque nada resolutivo, né? Então é muito triste isso. O concurso de Goiânia, por exemplo, ele faz 2 anos agora, pode ser renovado para mais 2 anos, se eu não me engano, ele já foi renovado, mas mesmo assim, né? O déficit profissional está altíssimo, para completar ainda tem o ano político, então são diversas questões também da própria burocracia pública que impede. E enquanto isso,
a gente já tem empresas, inclusive do estado de São Paulo, diversas delas, aptas a formar aí as OS para as estratégias de saúde, a área de atenção básica, né, em Goiânia. Então, isso é muito, muito claro para o movimento sindical, para as pessoas que estão mais próximas a essa realidade. E é isso, né? O trabalhador, muitas vezes, ele fica alheio justamente pela formação que teve, sabe? Então, acho que a importância dessa discussão que a gente está tendo aqui é justamente tentar fazer essa reflexão, trazer essa reflexão para dentro da academia, porque a partir do momento que você tem uma dimensão um pouco maior de como você pode atuar nessa lógica, né, contra-hegemônica, é mais fácil, né, de lidar com tudo isso e combater, porque é muito forte, né? O empresariado na saúde é muito forte, as OS, a pejotização, a uberização, todas essas novas formas de trabalho, né? Toda essa lógica de medicalização, ela está muito imbricada na vida de todo mundo. Então é isso. Mais alguém? Fique à vontade, se inscrever. Eu queria ouvir também quem está no nosso projeto agora, compondo os GATs, que são das ciências sociais e humanas, já haviam ouvido falar dessas discussões, que a gente trouxe aqui um pouco sobre trabalho, currículo na saúde, ou como percebem isso dentro da rotina enquanto usuário do SUS, que eu acho que enquanto usuário, tem essa questão também, né? Que ponto a gente consegue envolver o controle social, a participação social, para entender como isso reverbera na qualidade, no seu acesso dentro do Sistema Único de Saúde. Então, eu queria ouvir também o pessoal que estão dos cursos das Ciências Sociais e Humanas. Podem colocar no chat também. Edmeire, ótimo. Por favor, Edmeire. Bom, foi essa palestra, né, do Fernando foi ótima. Eu nunca tinha olhado, né, para os determinantes dessa forma que ele falou. E faz muito sentido, né? Porque quando a gente vai ler os determinantes, vai lá, né, nos conceitos, né, a gente acha muito lindo. E eu nunca tinha visto por esse lado que ele trouxe para a gente hoje. Foi ótimo, porque é a realidade que está posta, né? O exemplo que ele deu. Né? Então, como que a gente vai conseguir chegar, né, naqueles conceitos, naqueles determinantes, se não tem um olhar voltado, né, para essas questões estruturais da população. Né? E as políticas, elas citam os conceitos, esses conceitos, né, criados, lindos, mas a política não abarca a necessidade estrutural da população, né? E é essa que é a realidade. Né? E aí vem-se, né, aquela falácia, né? Mas são 24 horas para todos, né? Porque agora está na moda falar isso, né? Cada hora tem uma coisa. E agora está isso. Mas as 24 horas são para todos. Mas e a estrutura? E a igualdade é para todos também? Né? Não é. Foi muito bom, achei ótimo. Muito obrigada, Edmeire. Eu vou passar para a Ana, depois eu volto para o Fernando também, para ele ir fazendo algumas amarrações com as falas. Ana Carolina? Boa tarde, eu não sou da Humanas, mas eu estou fazendo a iniciação científica com a doutora Cristiane Lemos, né? Eu até perguntar se é a mesma, mas acho que não, do doutor Fernando aí. É a mesma nisso. A minha iniciação é sobre competência estrutural, né, em saúde, então no começo a gente trabalha muito essa lógica da determinação social, e ela vem para superar, né, esse conceito de determinantes sociais, que para estudar como, eu não sei falar muito bem, né, mas que a gente vem estudando, como a relação do capital, né, influencia nas questões de saúde, porque não é só falar, né, a pessoa, ela é da periferia, mas e a relação do capital que está envolvida na questão dela estar na periferia, né, vem superar essa questão para mostrar que existem grandes desafios e que a gente precisa colocar, assim, no currículo, né, das faculdades, para a gente conseguir, né, conseguir atender o paciente de uma forma bem melhor,
para entender a sua realidade e aquela pessoa como um todo, né? Que ela traz não só uma história, mas ela traz diversos problemas estruturais da sua construção como pessoa também. É isso. Fernando, pode ficar à vontade. Professora, então, sobre os conceitos, eu acho não era o foco, né, da nossa discussão aqui, era mais abordar os elementos da medicalização social, mas esses conceitos, eles realmente estão muito truncados, assim. Então, quando eu falo que a dona Ângela, lá na década de 70, ela já visualizava, né, a necessidade dessa vigilância epistemológica, é justamente porque se a gente começa a tratar saúde pública, por exemplo, como saúde coletiva, a gente vai perder toda essa dimensão do que de fato significa determinação social da saúde. Então, determinação social da saúde é diferente do determinante, porque, por exemplo, se o determinante, né, da OMS, ele diz para mim que renda é um determinante, isso fica muito superficial. O que a saúde coletiva ela faz? Ela vai dizer que renda não é apenas renda. Renda é ter, de fato, acesso à renda. Ela vai falar um valor que seja justo, né, por aquele trabalho que é entregue. Ela vai falar sobre a desigualdade dessa renda, né, que gera desigualdade social, que gera desigualdade de acesso, inclusive, a lazer, a outros condicionantes de saúde. Então, ela aprofunda muito mais. Então, é por isso que as ciências biológicas e exatas, ela não dá conta de ter essa percepção, de ter essa dimensão, porque as questões elas são muito mais profundas. E a partir do momento que a gente naturaliza que renda é só ter acesso ao emprego, por exemplo, a gente está compactuando com essa lógica neoliberal da OMS, de que os determinantes eles são algo somente para ficar ali no campo da leitura, e a praxis ela deixa de fato de existir, que é o que o Arouca discutia muito bem, né? Quando ele falava do modelo preventivista. Então, naquela época já se olhava para os currículos médicos, visava-se mudar a forma que esses médicos estavam sendo preparados para uma atuação prática, mas ficava apenas no campo do discurso, né? Na prática mesmo, você enxerga aí hoje pouquíssimos médicos que têm interesse, de fato, em fazer uma residência em saúde da família, e uma quantidade muito maior, por exemplo, de médicos querendo fazer uma residência em dermatologia, oncologia, etc, etc. Então, a lógica de formação em saúde, ela também segue essa lógica de formação neoliberal, muitas vezes determinada por esses organismos internacionais. Então, eles têm uma influência muito forte nesses currículos. Entre outras diversas entidades que a gente poderia estar citando aqui, mas é isso, né? Acho que a compreensão desses conceitos, e aí o GPETS, lá, o nosso grupo de estudo e pesquisa, ele sempre volta, né, nesse tema para fazer essa vigilância epistemológica. Às vezes tem assuntos muito mais interessantes para serem discutidos na lógica da formação e do trabalho em saúde, mas é sempre importante voltar aí nesses conceitos que são muito difíceis de ser compreendidos por nós da saúde, porque simplesmente fazem parte de uma construção humana, né? Então é isso. Fernando, você até me fez lembrar também, né, quando você fala que quando você parte de um olhar de determinantes sociais e que coloca de forma simplista de que tendo emprego você vai ter uma melhor condição de vida, até fiz a provocação no chat. Que tipo de emprego? Porque a gente sabe que o último governo que a gente teve federal demarcava um discurso de que você quer emprego ou você quer direitos? Só que por trás disso era uma defesa, inclusive, de trabalho análogo à escravidão, ou que a gente vai chamar de escravidão contemporânea, né? Então, assim, a que ponto que você vai se colocar no lugar de uma agenda que ela é não só reacionária, mas ela é ultra extremista, eu acho que também o Ivo fala isso, né? Ultradireitista.
que ela parte de uma lógica de que, não, você tem que ficar feliz que você tem um emprego. Então, assim, você tem que ficar feliz de que você está... E aí eu trouxe até no chat aqui para vocês uma sugestão de documentário, que é o documentário Carne e Osso. Não sei se alguns de vocês conhecem. Quem conhece pode colocar aí no chat também. Não sei se o Fernando já viu. E que ele vai retratar a realidade do trabalho em frigoríficos do Brasil. E que em 11 anos, como foi mudando a lógica de aumento das metas que eles precisavam alcançar, numa perspectiva de que o tempo médio de trabalho de um trabalhador em frigorífico é de 10, 11 anos, porque com 11 anos ele chega a um grau de adoecimento físico e mental que ele acaba sendo afastado, ou ele é demitido, porque essas empresas elas já têm uma programação de que sabe que esse trabalhador ele vai ter um tempo de vida útil lá dentro, então ou ele acaba sendo dispensado antes que a empresa tenha que assumir os ônus de tudo que ela gerou de adoecimento para esse indivíduo, para esse sujeito, e inclusive há uma problematização nesse documentário, pessoal, sobre o quanto isso pesa, por exemplo, para a Seguridade Social. E aí eles fazem, inclusive, falam um pouco dessa contradição, que o discurso que a gente tem massivamente é, nossa, a Previdência Social ela tem um gasto enorme, mas quem gerou esse processo são exatamente aqueles que vão lograr muito lucro com a incapacidade dessas pessoas de um tempo útil muito pequeno de trabalho, e que depois essas pessoas não conseguem mais se inserir no mundo do trabalho, né? Porque elas vão ser pessoas que vão estar numa condição de incapacidade funcional que levam a um processo de lesões permanentes, tanto lesões articulares, físicas, como lesões, pensando até um pouco do que o Fernando falou. Então, é um documentário muito bacana, deixei no chat, depois eu vou colocar também, no GAT2 a gente tem o Classroom, e eu vou deixar à disposição lá para que vocês possam assistir. Assim, eu recomendo fortemente que vocês assistam, porque ele traz uma concretude, uma materialidade do que acontece nos frigoríficos. Parece algo muito distante, mas é o que vai se aproximando também de outras perspectivas de trabalho. Inclusive, a gente falando aqui dos múltiplos vínculos que o trabalhador na saúde ele vai tendo que assumir, né? Então, isso tudo vai se configurando também em outros lugares de atuação e de trabalho. Laila, por favor. Eu estava lendo o texto, né, da aula de hoje, e é mais um comentário, que é uma pergunta, né? E aí eu estava pensando nessa questão do quão nocivo é o neoliberalismo, né? E como ele produz, né, esses mecanismos que individualizam, que pode, né, causar doenças, e aí eles propriamente se aproveitam disso também, né? E como a indústria farmacêutica ela se aproveitou dessa individualização da saúde. E aí eu achei interessante que eles falam desses medicamentos sobre controle de risco e prevenção de doenças, né? São, enfim, quase remédios placebo, né? Não funcionam para esse propósito mesmo. Eu só queria comentar. Bacana, Laila. Mais alguém gostaria? Eu, antes de passar novamente a palavra para o Fernando, só retomar algumas coisas aqui do chat também. A Samara, ela colocou que a medicina também está assim, essa lógica de vínculos mais precarizados, né, vínculos sem algum tipo de estabilidade. Então, ela até aponta, a precarização está em todas as áreas da saúde. Achei interessante, Fernando, né? A Carla pontuou quando você estava falando do EMUT, que até o Conselho de Nutrição fez uma recomendação sobre como colocar concursados e tudo mais. Ela disse que o que está se vendo aí é a gestão, tirando os nutricionistas de onde estão atuando para suprir o EMUT, né? Então, uma realocação sem pensar o aumento, né, da força de trabalho e de uma força de trabalho protegida. A Lanucci também coloca que, infelizmente, a odontologia da SES vive a mesma realidade. Os hospitais estão cada dia mais estabelecendo contratos com pejotização.
A Sara, ela diz, nas ciências sociais a gente adentra muito sobre o neoliberalismo, essas questões do trabalho também, principalmente voltado para o nosso curso, pensar nossa atuação no mercado de trabalho. Até eu fiz uma provocação aqui, né, quando, acho que foi a Ana Carolina que falou da questão dos... Não, a Edmeire falou das 24 horas, né, essa falácia meritocrática, todos nós temos as mesmas 24 horas, e aí você relatou a questão das trabalhadoras domésticas, e como a gente vai falar dessa questão, olha, você precisa fazer atividade física, tem que tirar um tempinho, e aí você fez um histórico, né, trouxe um resgate histórico aí de um dia de trabalho, de vida de uma trabalhadora doméstica, dos condomínios que a gente tem aqui, horizontais em Goiânia. E aí eu acho que tem um outro elemento aqui, só para provocar-nos, né, a questão da ampliação do chamado coach, que são essas pessoas que não têm uma formação, mas elas assumem lugares de discurso para trazer essa perspectiva meritocrática de um discurso neoliberal, de que se você não se esforçou, é por isso que você não alcançou sucesso, você não se tornou rico porque você não guardou parte do seu salário, e eu vou te ensinar, é só você fazer o meu curso, que você vai aprender como ficar rico em 10 anos. Então, essa perspectiva, né, do coach, como isso se dissemina também. A Lanúcia até falou aqui também, no município, o profissional de odontologia possui uma agenda eletrônica com agendamento no intervalo de apenas 15 minutos para atendimento odontológico do paciente, ou seja, olhar voltado apenas para a produtividade. O Ivonelli falou ultra-reacionário, ultraliberal, e a Laila falou, acho muito legal pensar como o neoliberalismo cria o problema e a solução dele. E aí uma questão que a gente ouviu ao longo desse ciclo, né, muitas vezes enquanto, especialmente as preceptoras, né, que estão aqui colocando, olha, esse ciclo de estudos foi muito bacana, e aí um pouco de uma avaliação de feedback, porque quando a gente está lá no ambiente de trabalho, a gente não tem tempo para parar, para pensar e para refletir essas questões. E aí, o que o Fernando nos trouxe quanto à forma com que se organiza o currículo é uma formação técnica, operacional, de certa forma a gente pode pensar até tarefeira, né? Cumprir uma tarefa, e o quanto que isso nos gera aquela lógica de que a gente sempre está apagando fogo. O problema nunca acaba. Todo dia que você chega no serviço, ali no âmbito do SUS, você tem um problema para solucionar, e aí você traz isso no currículo, como que as metodologias ativas acabam sendo utilizadas como um caminho para, olha como você vai apagar fogo quando você estiver lá no ambiente de trabalho, né? Então, essa perspectiva. Gente, mais alguém gostaria de falar antes de eu passar a palavra para o Fernando, porque a gente já está conduzindo para o final. E aí, antes da gente fechar também, não esqueçam de assinar a frequência do nosso último encontro. E já vou deixando a deixa, né, para a avaliação desse encontro, como que esse encontro, como vocês saem desse encontro em uma palavra, o que vocês estão levando desse encontro. Aí, como sempre, deixa aqui no chat uma palavra que representa o que vocês estão levando desse encontro. Mais alguém gostaria de falar, antes de eu passar para o Fernando? Ana Lúcia. Queria ouvir, Ana Lúcia, nós estamos encerrando, então hoje eu vou querer que você faça uma falinha no finalzinho aqui também, para a gente poder encerrar o nosso ciclo de estudos. Quando você quiser, Fernando. Eu acho que como agora. Pode ser, que aí depois eu volto para o Fernando e a gente encerra. Só está travando um pouquinho. Está tendo um cadinho do seu. Eu acho que é do seu microfone, parece. Quando você tenta resolver esse ruído, então eu vou passar para o Fernando. Professora, vou fazer uma fala só de agradecimento mesmo, para a gente poder encerrar. Foi muito legal ter a oportunidade de discutir esse texto e alguns outros, né, conceitos que vão aparecendo aí ao longo desse bate-papo, e dizer para as pessoas, né, que estão aqui envolvidas com o PET,
que, além de ser um projeto muito importante para a formação profissional, ele também é muito importante para uma formação social. Então, é uma oportunidade única, né, que a gente tem de observar diferentes realidades, de transcender os muros da universidade e, de fato, fazer uma formação diferenciada, mais crítica, né, e de compreender, teoricamente, também algumas questões que muitas vezes a gente sequer imagina como elas vão ser formuladas ali no campo prático, né? Então, muito obrigado pela oportunidade e a gente vai se encontrando aí ao longo dessas discussões que muito me interessam e fico muito feliz de ter a oportunidade de discutir aqui com vocês. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigada, Fernando. Eu que fico muito feliz de ouvi-lo novamente, de ter tido a oportunidade de trabalhar com você, né, naquele momento que a gente estava ali, você representando a universidade enquanto estudante na graduação, e eu ali, né, como trabalhadora do SUS, na área de promoção, que a gente sabia também que é uma área que ainda sofre de alguns estigmas, umas dificuldades em relação à implementação, especialmente quando a gente vai olhar numa lógica de uma promoção da saúde crítica, e não na perspectiva preventivista. E depois a oportunidade de estar com você como discente lá no mestrado, e aí você me trazer esse convite para compor a sua banca. Então, para mim é uma satisfação imensa. E sempre que tiver alguma temática relacionada para trabalhar, seja aqui com PET, seja em outros espaços, você pode saber que eu vou lembrar do seu nome, sim, que eu acho que você tem condições e tem uma competência importantíssima para discussão sobre isso. Tá ótimo, muito obrigado, professora. Antes da gente encerrar, vamos tentar novamente ver se seu microfone voltou, Ana, só para a gente fazer o encerramento. A gente está fechando, então hoje é o último encontro, o encerramento do ciclo de estudos Equidade e Trabalho no SUS, uma iniciativa desenvolvida pelo Grupo de Aprendizagem Tutorial 2, e para a gente foi uma satisfação ter esse momento de troca, né, com profissionais, com estudiosos do campo da saúde coletiva, e que, para mim, foi um momento muito oportuno, né, de estar se aproximando mais de alguns temas que, às vezes, eu não tinha tanta aproximação, e de conhecer também outras realidades relacionadas ao Sistema Único de Saúde. Ana, será que agora funcionou? Vamos ver. Enquanto a Ana Lúcia vai ligando o microfone, não esqueçam, né, só reforçando, preencher a frequência do nosso encontro. Ainda tá um chiadinho. Eu estou numa sala que tem muita gente conversando, então agora tá bom. Ó, quando você fala, ele para o chiado. Então tá, é que eu tô num lugar que a internet também não está muito bom, né? Eu estou vendo algumas falas de vocês, elas estão todas travadas. Mas assim, eu nem vou ligar a câmera para não travar mais ainda aqui. Mas assim, é só para falar mesmo que, como atividade do PET, né, isso foi de grande construção. Eu consegui participar de quase todos os momentos, acho que eu só não consegui participar de um, que eu estava na conferência de gestão de pessoas, então eu não consegui participar, mas dos outros momentos todos eu consegui participar. E foi uma imersão em diversos conhecimentos, alguns eu já tinha, outras eu ganhei muitos conhecimentos com relação a esse tipo de estudo, e eu espero que eles tenham contribuído para os estudantes, para os preceptores e até para os tutores mesmo, na mesmo nível de grandeza, né, que foi o acontecimento. Acho que está gravado agora, ficou gravado no YouTube, a gente tenta ver quem não participou, né, quem não teve a oportunidade de participar, de assistir durante esses períodos agora que a gente vai ter de recesso, porque eu acho que vale a pena todo mundo estar passando pelo ciclo. Parabéns ao grupo, parabéns, Fernanda, em seu nome, eu parabenizo todo o grupo, porque eu penso que não foi fácil, eu acho que vocês correram atrás de bastante gente para estar organizando, né, e estar falando, e também parabenizar os estudantes, né, que protagonizaram os momentos, né? Eu acho que isso é fundamental de falar, que a gente está no terceiro mês de projeto quase,
e a gente já tem estudante coordenando, estudante falando, né? Eu acho que isso é muito válido para um projeto que também tem o protagonismo estudantil como uma meta, né? Eu acho que isso é muito válido. Então, assim, vocês todos estão de parabéns. Quem assistiu ganhou muito, quem não assistiu tem a oportunidade de assistir, e a gente vai ficando por aqui, gente. Parabéns. Obrigada, Ana. E isso realmente se reflete muito nas frequências, né? Quase sempre a gente teve 80% da presença da representação estudantil, né, que estão compondo o PET, então mostra o compromisso e o interesse que a gente teve dos estudantes em estar participando do ciclo, de estar colaborando nesse movimento, para a gente pensar os desdobramentos no planejamento, que a gente até alinhou um pouco mais na sexta-feira, que foi a reunião geral do PET, que esse ciclo de estudos possa dar um pouquinho mais de base para os caminhos que a gente vai trilhar agora, aproximados com o que o Fernando disse, né? O PET, ele materializa enquanto praxis. Então, é esse movimento mesmo que agora a gente vai assumir. Gente, é isso. Agradecer imensamente a participação, quem pôde estar conosco em todos os encontros, que esteve envolvido, que participou, que contribuiu. A gente encerra esse ciclo, mas não encerra os trabalhos, é só o começo, né, desse projeto Equidade dentro do PET Saúde, que tem aí uma programação até 2026, e sigamos juntos na luta, pensando agora, né, muito mais focada nesse projeto para os trabalhadores e as trabalhadoras, mas se a gente tem uma melhor estrutura de trabalho, pensando no SUS, isso vai refletir, sim, na qualidade do que chega para as usuárias e os usuários. Então, acho que os desdobramentos, eles são positivos em todas as frentes. Pessoal, é isso. Obrigada, Fernando. Boa orientação. E preparação aí para a qualificação. E a gente segue aqui. Abraço, pessoal. Obrigada.